Era um domingo do mês de março. Havia muitas estrelas no céu da noite de lua crescente. Estava voltando da igreja a passos lentos. Nada que pudesse incomodar a minha tranquilidade. Nem sabia eu o que estava por vir. Algo tão secreto e sem a mínima possibilidade de premeditação. Aquele seria um dos melhores dias, contando com o meu estado de alma. Jamais poderia imaginar uma cena horrenda naquele dia, pois estava nas nuvens. Descobri fortes sentimentos por uma pessoa que, apesar de mal conhecê-la, despertou-me para o amor. Seus olhos, ao entoar cântico de louvores a Deus, brilharam em minha direção. Poderia eu estar equivocada com o episódio, mas o meu coração me mostrava o contrário. Se por uma fração de segundos eu pudesse estar entediada por não abrir as fronteiras de um lugar desconhecido, meu coração, naquele dia, o guardião entrou em sono profundo. E nesse estado de espírito, caminhei até a minha casa, que ficava na mesma rua, no centro da cidade, só que a 7 quarteirões dali. Assim, sem pressa de chegar em minha casa, e já passava das 9 horas da noite, ainda estava a 3 quarteirões quando fui atravessar a rua. Estava tão embebecida daquele olhar brilhante em minha direção que por um momento confundi com os faróis de um carro vindo em minha direção. Num movimento brusco, minhas pernas moveram-se na travessia da rua e, de repente, um rangido de pneus com o peso de uma velocidade de 70 km por hora. Um susto me trouxe à realidade e descubro que meu coração está vulnerável a fortes pulsações desagradáveis que não seria a última da noite. E ainda no momento, estarrecida pelo susto, uma voz: "Está maluca? Quer morrer? Preste atenção no trânsito." O condutor do veículo também parecia muito assustado ao pronunciar aquelas palavras, mas ele estava certo. Então, escolhi não dizer nada e ele seguiu sua rota. Aquele susto aboliu qualquer pensamento terno que poderia sentir e me esqueci completamente do momento pelo qual estava embebecida. E agora, a passos largos, caminhei o resto do trajeto até a minha casa. Nesse dia, minha irmã mais velha, meu pai e minha mãe haviam viajado para um estado não tão longe para conhecer o noivo dela. Minha irmã mais nova foi dormir na casa de uma amiga e meu irmão mais novo estava na casa do amigo e voltaria naquela mesma noite. Ao chegar, provoco um barulho ao abrir e fechar o trinco da porta do corredor que dava para a minha casa e ficava nos fundos. Ao fechar o trinco, depois do barulho, o silêncio. Só o barulho dos saltos dos meus sapatos e das chaves de casa fazendo atrito uma nas outras, enquanto caminhava pelo corredor. Ao me aproximar da casa, de repente, ouço um barulho notável, que apesar de abafados, se somou aos de antes, mas pouco distinguível. Então, para enaltecê-los, privei os saltos dos sapatos da base do chão e passei a caminhar lentamente com a ponta dos pés, e as chaves segurei-as firme em minhas mãos. Assim, o barulho ficou cada vez mais notório, mas ainda indefinível por não saber do que se tratava. O barulho
parecia ser de um lugar não muito frequentado pelos membros da família, pois o som não parecia vir de nenhum dos quartos da casa. Abri a porta da sala lentamente, com muito cuidado, para não ser notada. Tirei os sapatos e fui lentamente até a cozinha. E na tentativa de desvendar o mistério, acendi bruscamente a lâmpada para amedrontar o causador do infortúnio. Tentativa frustrante, na qual sequer o intimidou. Mas um detalhe se fez evidente. O barulho, apesar de baixo, tornou-se mais distinguível naquele momento. E como não parecia vir de nenhum dos quartos, e já havia atravessado a sala e a cozinha até acender a lâmpada, só restava a despensa da casa para investigar. Fui seguindo o barulho na ponta dos pés. Quando abri a porta lentamente, percebia a claridade ofuscante proporcionada pela lâmpada da cozinha. Mas mesmo assim, obtinha pouca visibilidade. Apesar de um medo tomar conta de mim, a obsessão por tentar solucionar todo e qualquer problema que pudesse me privar da paz de espírito me motivou a tentar desvendar o mistério que rondava por meio daquele barulho, do qual nunca tinha ouvido antes, mas que ficou sensitivamente marcado por terror e curiosidade. Ao entrar na despensa, o barulho agora parecia de gemidos de agonização, bem baixinho, meio rouco, como de algo que estivesse preso sem sequer uma possibilidade de escapatória. Meu coração parecia que ia saltar pela boca de tanta pulsação pelo suspense. Mas isso não foi motivo para eu desistir da investigação. Então, mais rapidamente, alcancei o interruptor que acendia a lâmpada da despensa e o liguei. A claridade repentina me deu uma visão panorâmica da cena de homicídio por sinal. Meus olhos se estatelaram como se quisesse saltar até o chão. E com um olhar fuzilante, ainda cheguei a ver a vítima com vida, mas agonizando os seus últimos suspiros. Na cena do homicídio, percebia o cheiro forte de sangue que circulava ao redor da vítima, formando uma poça. E o assassino sequer se incomodou com a minha presença, nem investiu contra mim e muito menos se afugentou da cena do crime. Não direcionou nada a mim, além do olhar nítido e objetivo. Parecia um vampiro tentando sugar o sangue da vítima no momento em que a imobilizou. Alguns momentos duraram até a vítima dar o seu último suspiro. E momentos seguidos, a vítima já não estava mais entre nós. Se havia um céu para ela e um inferno para o assassino, era desconhecido. Eu não pude fazer nada devido ao estado petrificado em que me encontrava. Só o meu olhar tinha o aval para fazer algo naquele momento tenso. Sem imaginar o que o assassino faria com o corpo da vítima, pois estava interrompendo a única passagem na qual pudesse trafegar com ela. Ele resolve desossá-la ali mesmo, na minha presença, sem um pingo de bom senso, e nem poderia esperar isso dele. Pude escutar o barulho de pele e carne rasgando e o sangue jorrando, pois o corpo estava fresco. A única arma que ele tinha naquele momento eram os dentes, que num gesto canibalesco
foi despindo seus ossos brancos fugidos como a cor de marfim, que se destacavam entre os pedaços de carne e pele estirado entre a boca do assassino e o corpo da vítima, que apesar de ter olhos bem abertos e brilhantes, pareciam distantes, e seu corpo se remexia sem a sua ajuda, devido às mordidas que recebia, pois estava sem nenhum sinal de vida. Observei aquela cena por alguns minutos, com um olhar de horror, repulsa, trancando a respiração de vez em quando para não inalar o cheiro de sangue e sem conseguir me mover, mas apenas olhar. A audácia dele era tamanha que, quando havia retirado uma grande parte do corpo da vítima, deixando-a com alguns de seus ossos expostos, parecia estar satisfeito com o ato, pois conseguiu o que queria e que só alguém de sua classe o entenderia de forma instintiva. Todo satisfeito e sem um pingo de consciência, agarrou e arrastou-a para debaixo de uma prateleira de madeira, deixando-a meio desajustada lá debaixo, e investiu numa fuga tão repentina que de tão rápido só vi o vulto passando ao meu redor. Não tive medo dele, mas a cena me causou horror e espanto, e preferi não mexer no cadáver naquela noite. Já havia sofrido fortes emoções. Então, fui tentar dormir e resolver o que fazer com o corpo no dia seguinte. Ao me deitar, o episódio não saía da minha mente. Não conseguia pegar no sono, pois as imagens da cena vinham como um flash. Mas alguns minutos se passaram, até que fui vencida pelo sono. No dia seguinte, pela manhã, fui até a cena do homicídio, que parecia menos arrepilante que a da noite anterior. Removi o corpo dali, que as formigas se encarregaram de explorá-lo, removi o sangue espalhado no chão e depois tratei do enterro. Enquanto limpava o local, pensava comigo mesmo, agora com mais calma. É difícil compreender a cadeia alimentar quando se presencia o momento desse processo. Pobre inerme, tão indefeso nas garras do seu predador ostensivo, assassino malvado, que apesar de não ser páreo para mim, me deixou estagnada na noite anterior. Bem, se você conseguiu adivinhar, descobrir através das pistas que fui deixando nessa leitura, poste aqui nos comentários quem você acha que seja o assassino da vítima e coloque detalhes da obra, que comprove isso. Eu vou adorar saber.